Boa noite, amigos, amigas do Farol. Vamos dar início agora à nossa preparação, como sempre, como todas as terças-feiras, para o nosso passe à distância. Essa preparação, como todos sabem, na verdade ela não acontece a partir de agora. Ela acontece todos os dias, desde o primeiro segundo, quando abrimos os olhos e damos início à nossa caminhada. Existiam dois irmãos. Eles moravam numa fazenda, ainda criança, eram muito apegados. Era um amor tremendo entre os dois. Todas as brincadeiras faziam juntos, iam para a escola juntos. Quando ficaram um pouco maior, na idade de adolescente, saíam juntos para suas festinhas, para suas brincadeiras. A idade escolar, já mais jovens, também juntos. Eles eram inseparáveis. Eles moravam numa fazenda que, depois que eles já na fase adulta, o pai desmembrou em duas e deu uma para cada um. Existia um pequeno riacho que separava essas duas fazendas. E os dois irmãos, desde pequeno muito apegados, mantiveram seus negócios juntos. A criação de gado, lá na fazenda, eles faziam em sociedade. Um dia, por um erro de cálculo, o irmão mais novo fez com que os negócios dessem um prejuízo imenso. E os irmãos perderam muitos gados, foi uma perca enorme, o que ocasionou uma briga muito pesada entre eles. O irmão mais velho ficou com muito ódio, com muita raiva, e disse para o irmão mais novo que nunca mais iria perdoá-lo. O irmão mais novo ficou arrasado, cada um voltou para sua fazenda, voltaram para suas casas. Um belo dia, depois dessa briga, um homem parou na casa do irmão mais velho, bateu em sua porta. O irmão mais velho atendeu e o homem disse: "Estou procurando trabalho com carpintaria. Meu pai adotivo foi carpinteiro. Você teria algum trabalho para mim?" O irmão mais velho olhou para ele e disse: "Olha, tenho sim. Eu preciso que você monte uma cerca daqui para aquela outra fazenda, para o meu irmão que mora do lado de lá não conseguir nem olhar aqui para mim. Não quero ver a cara dele." O homem olhou para ele e disse: "Bom, me diga onde estão as ferramentas, o martelo, as madeiras, os pregos." Esse irmão mais velho disse: "Olha, está tudo ali. Eu vou para a cidade. No final da tarde estou de volta." Ele foi e esse carpinteiro começou a fazer o seu trabalho. Pegou as madeiras, mediu uma por uma, fez todos os cálculos e começou a sua construção. Só que, ao invés dele construir uma cerca, ele construiu uma ponte naquele riacho. Uma bela ponte, muito bem feita. No final do dia, o irmão mais velho chegou, olhou aquilo e, muito irritado com o carpinteiro, disse: "Você é um atrevido. Eu pedi para você fazer uma cerca e você fez uma ponte." E começou a xingar o carpinteiro. Só que nesse instante, lá do outro lado, o irmão mais novo viu aquela ponte construída e começou a chorar e correu atravessando aquela ponte aos braços do irmão. Começou a abraçar o irmão e agradecê-lo por ter construído a ponte como sinal de perdão. O irmão mais velho não resistiu, começou a abraçar e chorar junto com ele. E ele percebeu o erro que ele estava cometendo e perdoou o irmão. Aquele carpinteiro começou a se retirar, estava indo embora. O irmão mais velho chamou ele, deu um grito: "Ei, espere, eu preciso pagar pelo seu serviço." O carpinteiro olhou para trás e disse:
você não precisa me pagar, não. Eu já estou feliz pelo que aconteceu. E ele continuou indo embora. E o irmão mais velho perguntou, mas eu nem sei seu nome. Esse carpinteiro olhou para trás e disse, meu nome é Jesus. Perdão. Quantas histórias de perdão nós ouvimos, quantas mágoas nós sentimos, quantas raivas nós guardamos. O ato de perdoar é um ato sagrado. Já dizia Jesus, perdoa 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. Mas 70 vezes 7 é um símbolo hebraico que significa infinitamente. A maravilha do perdão faz com que muitas energias negativas se dissolvam do nosso campo eletromagnético, do nosso corpo emocional. Quando alguém nos ofende, faz alguma coisa que nós reprovamos, naquele momento, partindo do princípio de uma das leis herméticas, tudo é mental. Pela mente, nós absorvemos aquela ofensa e registramos no nosso corpo emocional a raiva, a mágoa, o sentimento negativo, o ódio, a vontade de vingança. Isso fica lá, debaixo do nosso inconsciente ou subconsciente, no campo emocional. E todas as vezes que nos recordamos desse fato, isso nos perturba, isso faz com que nós tenhamos sentimentos nada agradáveis. Ora, o fato de perdoar é muito mais vantajoso para quem está perdoando do que para quem recebe o perdão. Perdoar faz com que essas energias se dissolvam, que elas desapareçam do nosso campo emocional. Mas o perdão verdadeiro, o perdão sincero, não apenas o perdão da boca para fora, mas a pessoa me ofendeu ou me enganou gravemente. Isso é com ele. O perdão, o fato de perdoar pertence a quem foi ofendido e não ao ofensor. É por isso que o perdão vai fazer com que você se sinta bem. É claro que o perdoado também vai se sentir bem, ou pode ser indiferente, mas não importa. O importante é você estar perdoando. No Livro dos Espíritos, a questão 886, a pergunta é a seguinte: qual é o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos. O verdadeiro sentido da caridade é o perdão das ofensas. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, essa resposta também está no Livro dos Espíritos. Não quer dizer ter afeto, conviver com ele, ficar abraçando. Não. É perdoar o que ele fizer e devolver o mal feito com o bem. É esse o sentido de amar os nossos inimigos. Por outro lado, a doutrina espírita também nos ensina que quem não perdoa acaba virando um obsessor. Por quê? Porque quem não perdoa não reencarna. A frequência pesada dessa negatividade, desse ódio que fica anexado ao nosso campo eletromagnético, nos mantém nessa mesma dimensão após o nosso desencarne. Você continua não perdoando mesmo do outro lado. Aí você não encontra
à luz, você não é encaminhado. Isso vai fazer com que você se torne um obsessor. A ideia não é nos tornarmos obsessores de ninguém e muito menos mantermos um sentimento negativo dentro de nós. O perdão é fundamental. Temos nos dias de hoje, em relação ao perdão, o fato, como dizia Gandhi, que ele não se ofendia com quem o provocava. Por que ele não se ofendia? Porque ele não se importava com as provocações. Ele não dava importância. Ora, o que quer dizer não dar importância? Não dar importância, não importar, não deixar vir para dentro. A partir do momento que o nosso campo mental, através do chamado mentalismo, colocou em nosso campo emocional aquilo que recebemos, você se importou, você colocou para dentro. Então não se importe, perdoe de imediato. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. A questão não é não ter sangue de barata. A questão é conhecer como as coisas funcionam, como o universo funciona. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Quem não nos deixa perdoar, caso não o façamos, é o orgulho, é o egoísmo, é o ego. Quem se ofende é o ego, quem sofre é o ego. Aquela sensação que ele não poderia ter feito isso comigo, ou ela não poderia ter feito isso comigo, é uma sensação egóica. E quando nós temos os chamados negativos, ou seja, as entidades que nos cobram, o primeiro lugar que eles tocam para que isso se agrave é no ego. O ego é a primeira porta que as entidades cobradoras se aproximam para conseguirem esse assédio, para conseguirem que esse tormento aumente e nos tire a paz. Então deixemos de lado o orgulho, deixemos de lado o egoísmo. Nessas vertentes, precisamos entender como funciona o universo. E aí é preciso quebrar o sistema de crenças. Que sistema de crenças que é esse? Desde a nossa infância, a maioria de nós, com raríssimas exceções, aprendemos coisas simples, coisas que não nos levam à realidade última. Ou seja, mentiras, por mais inofensivas que pareçam ser, acabam prejudicando toda uma vida. Naquilo que nós acreditamos, nas historinhas mal contadas, e quando crescemos um pouco, não nos preocupamos em quebrar esse sistema de crenças, em quebrar esses paradigmas. A minha mãe me ensinou assim, a minha avó tinha ensinado a minha mãe assim, a minha bisavó tinha ensinado a minha avó assim, e assim eu vou ficar, e assim por diante. É como uma criança cursar apenas o curso primário, o fundamental, não fazer mais nada e achar que vai se dar bem na vida. Raríssimos acontece isso. Precisamos estar nos aprimorando. Precisamos aumentar a nossa percepção de como as coisas funcionam. E saber como as coisas funcionam, temos que experimentar. Temos que sentir na pele. E como isso? Ora, quando nós temos o conhecimento de um lugar ou de uma cidade, se alguém vem contar como é uma cidade lá na África, essa cidade é assim ou é assado, eu fui lá ou eu li num livro. Essa é a percepção da pessoa. Para que nós tenhamos a nossa percepção, nós precisamos ir até essa cidade e ver como a coisa funciona. E para ver como a coisa funciona fora da terceira dimensão, precisamos ir para a dimensão do lado de lá e ver como a coisa funciona. É claro que é um pouco mais complicado, apesar de todas as noites nós irmos, mas muito poucos
retornam com uma consciência do que lá aconteceu. Mas com o devido estudo, com o devido aprimoramento e com a devida vontade, uma hora isso acontece. O importante é continuar estudando. Temos aí nos dias de hoje, muitas pessoas dizem que está faltando temor a Deus. Temor a Deus. Até na Bíblia, no Salmo 111, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E na mesma Bíblia, em João, capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Você acha que Deus precisa que tenhamos medo dele? A onipresença, a onipotência, a onisciência, essa força gigantesca que ninguém consegue explicar, ele não está nem um pouco preocupado se vamos ter medo ou não dele. Ele é puro amor, pura alegria, está acima de tudo isso. Só que quando Jesus esteve aqui e disse: vós sois deuses, vós sois deuses, ou seja, todos nós temos uma partícula de Deus dentro de nós, a centelha divina. Então, se tiver que ter medo de algum Deus, temos que ter medo de nós mesmos. Mas a palavra continua não sendo medo, que o medo é um sentimento negativo. A palavra é atenção sobre nós mesmos, respeito, responsabilidade. Porque se errarmos, quem vai pagar pelo erro somos nós. Aquela velha história do vaso chinês. O indivíduo entra na sua casa, esbarra no vaso, um vaso caríssimo, quebra o vaso chinês. Ele pede perdão. Automaticamente você diz: claro, você está perdoado, imagina, não vou te perdoar por causa de um vaso, mas por favor, faça o cheque. Ele custa R$5.000 e a conta tem que ser paga. É uma metáfora, é uma história simples, mas é aquela mesma passagem onde diz que você tem que pagar centavos por centavo, senão você não vai sair daí. Esse centavo por centavo é aquela antimatéria, aquela negatividade que está em nossa aura. Enquanto não pagarmos centavo por centavo, não eliminarmos partícula por partícula, não nos tornaremos luz. Não nos tornando luz, não saímos dessa dimensão. Aí é um verdadeiro carrossel, uma porta giratória. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E como fazer para pagar centavo por centavo, eliminar essa negatividade, essas partículas de antimatéria em nosso campo eletromagnético? Fazendo o bem, jogando luz. Só se joga luz praticando o bem, ajudando, praticando a caridade. Temos aí uma expressão aí também de Jesus: estar no mundo e não ser do mundo. Estar no mundo e não ser do mundo. Nessa frase, ele já resume o budismo e o taoísmo. Desapegar-se. Desapego. Soltar. Não ter apego por nada. Não ter apego não quer dizer não dar valor. Claro que temos que dar valor por aquilo que temos. Mas se um dia viermos a perder, perdeu. Nada nos pertence em determinado contexto. Jesus também diz: o que pedir em meu nome, crendo, receberá. Veja bem, ouça bem, sinta bem. Crendo, receberá. O que pedir em meu nome, crendo, receberá. Tem que acreditar. E quando você acredita no pedido, claro, não pode ter ansiedade,
não pode ter impaciência. Ah, mas eu peço tanto em nome de Jesus e as coisas não chegam. Eu estou calmo, nem estou impaciente. Pedir em nome de Jesus acreditando. Fora acreditar, para que o pedido em nome de Jesus dê certo, temos que estar em fase com Jesus. Estar na mesma frequência de Jesus. Amor incondicional. Paz. Empatia. Empatia pelo outro. Empatia por aquele que sofre. Empatia pelos animais, pela natureza. Frequência total com Jesus, para que aquilo que seja pedido no nome dele, nós possamos receber. E que Jesus possa nos abençoar, acreditando nessa bênção e fazendo o máximo possível para estar na frequência dele, amando o próximo. O amor requer eliminar o medo, eliminar a falta de perdão, o ódio, a raiva, a ansiedade, a inveja. Pensemos nisso. Vamos relaxar um pouco, respirar profundamente. Mentalize o seu mentor do seu lado. Esse passe à distância será aplicado por ele. Visualize uma luz violeta que envolve você, envolve todo o ambiente onde você se encontra, toda a sua casa. Se porventura entidades de uma vida passada ou de várias vidas passadas te acompanhem por um contrato, por um acordo que vocês tenham feito no passado, diga agora que você está renunciando a esse contrato, a esse acordo, envolvido por essa luz violeta, para que através dessa renúncia eles sejam encaminhados. Um manto de luz azul desce sobre cada um e o encaminhamento vai ocorrendo. As vibrações positivas vão fazendo parte do seu ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Agradecemos ao Mestre Senhor Jesus toda a honra, toda a glória a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. Perdoa as nossas ofensas,
assim como perdoamos os nossos devedores. Dissolva qualquer sentimento de ofensa que ainda existe em você. E se você sentir essa energia dissolvendo isso e perguntar o nome de quem te ajudou, ele responderá no seu íntimo: meu nome é Jesus. Fiquem com Deus. Muita paz.